I see you watching me when we're with our friends. It's definitely something in the air. So let's take it from there, 'cause I know. Eu falo todos os dias sobre manter o foco, ter um plano estratégico, ser dedicado, não desistir facilmente de nada, porque senão a gente vive desistindo. E mais uma vez eu posso, com exemplos práticos, provar que tudo isso funciona. E mais uma vez fui convidado para um projeto que é o que eu buscava de uma maneira direta ou mesmo indireta, que vai ampliar um pouco o planejamento que eu tinha, até de certa forma facilitar ele, mas o que eu quero falar na verdade é que isso funciona, ter planejamento, ter foco, dedicação, não ficar tendo tanta volatilidade assim, começar alguma coisa e em pouquíssimo tempo desistir porque acha que isso está sendo muito difícil, muito trabalhoso. Tem facilidade, as coisas podem acontecer de forma mais fácil, mais difícil, mas nenhuma delas sem trabalho, sem foco, sem dedicação, ou com muita sorte em alguns momentos para algumas pessoas. Mas você no dia a dia não pode contar com isso. Você não pode contar com a sorte. Ou melhor, até pode contar com a sorte, mas não pode depender dela exclusivamente. Então, se você tem um sonho, corre atrás dele. Faz de tudo que for possível que tiver na sua mão para tentar atingir o plano definido. Do contrário, você só vai ficar tentando. E isso, ao longo do tempo, não traz resultado algum. You want it, afraid to let it show. And I know you need it. Why don't we let it grow, grow, grow? I think it's time we stop tipping on our toes. What's holding you back now, sugar? 'Cause I don't know, I sure know you want it. Afraid to let it show. And I know. Tem uma situação que eu acho que nas empresas as pessoas tratam um pouco mal essa situação. Muita gente que está de fora do processo administrativo ou do projeto desconhece das rotinas e dos procedimentos que são estabelecidos. E para você que está inserido nisso, é tão fácil e tão tranquilo o entendimento, para essas outras pessoas pode ser algo bastante moroso, difícil de entender e de executar. É importante que quando a gente estiver inserido em um processo, seja de um projeto ou de alguma ação que a gente esteja fazendo como profissional na empresa, é importante que a gente tenha o tempo e a paciência de explicar isso para as pessoas. Tem muitas coisas que podem ser aceleradas, que podem prover o resultado esperado em um tempo muito menor do que normalmente acontece, porque tem todo um processo corporativo envolvido nisso. E eu entendo que da mesma forma que os modelos de negócios são repensados hoje em dia, é importante que a gente continue evoluindo os nossos processos internos dentro das empresas. Isso tudo, essa estrutura organizacional precisa acompanhar a rapidez e a dinamicidade que o mercado exige de todos nós. Então, você aí, quando pensar em dificultar a vida de alguém, tô brincando, faça as coisas de maneira mais simples e privilegiando a execução e a conclusão rápida e efetiva dessa ação. Vamos almoçar? Depois a gente continua com as outras atividades. Tem muita coisa pela frente hoje, inclusive quando chegar em casa ao final do período. Bora? Why don't we let it grow? Why don't we let it? Why don't we let it grow, 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 grow? It grows stronger forever.
encontrar um colega de trabalho agora no restaurante almoçando e ele comentava que de novo teve que sair de férias e voltar a trabalhar, e que a esposa dele reclamava que de fato acho que o problema não era a empresa, era ele. Ele já tinha o hábito de não descansar adequadamente ou não usufruir do período de férias. Cara, eu acho que isso é de cada um e cada um sabe exatamente qual é o tempo de férias que precisa, mas cada vez mais a gente tem que prezar por qualidade de vida, mas qualidade de vida no trabalho. Quem precisa mais tempo de férias, usa mais tempo de férias. Quem precisa menos, use menos tempo. Na verdade, acho que a gente tem que estar feliz. Se a gente estiver feliz, trabalhando mais ou menos, com mais férias ou menos férias, é o que importa. Agora, de fato, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, para até a gente manter a saúde da gente em dias, porque no final das contas a empresa também espera que a gente tenha produtividade, que gere os resultados que ela espera. Do contrário, se a gente simplesmente ficar doente, a gente não vai atender nem as nossas aspirações e muito menos os resultados esperados de nós, né? Então vamos pensar e ter o comportamento e a atitude necessária para conduzir as duas coisas com equilíbrio. E eu estou falando isso não é porque eu quero que as pessoas trabalhem mais ou menos, é porque eu também tenho esse hábito ruim ou bom, não sei. De novo, eu acho que a gente precisa avaliar o que é bom e o que é ruim e no que a gente precisa melhorar. Outro aspecto importante que eu tenho percebido durante os dias é que eu acho que é um comportamento que todo profissional precisa ter, é sempre ser responsável pelas suas atividades, mas se comportar de maneira ou com uma posição hierárquica acima do que de fato ele atua, para que ele tenha uma responsabilidade maior e vá se ambientando com a possível promoção e melhoria da sua carreira profissional. Mas o que a gente não tem o hábito de fazer é descer um nível e passar a se preocupar com questões que naturalmente você, na sua posição, na sua carreira, não se preocuparia mais. Sabe por que eu acho interessante fazer isso? Porque de uma maneira ou outra ajuda você a entender as dificuldades que a sua equipe tem. Lógico que isso não deve ser feito o tempo todo, porque esse não é o objetivo da sua posição, mas é algo que é interessante de ser evidenciado, experimentado de vez em quando, para poder melhorar a condição de recursos e apoio do seu time. Experimenta aí, depois você me fala se isso faz ou não algum tipo de diferença na sua atuação como gestor. Eu acredito que sim. Depois me diz a sua opinião. Vou ficando por aqui hoje. Amanhã a gente continua. Até mais. Every day, we just can't keep it away.